E aí, galera do Caldeirão? Hoje é 15 de março de 2026 e a gente vai embarcar numa viagem alucinante. Mas não é para nenhum lugar longe não. É para dentro do nosso próprio corpo. Já parou para pensar que o seu corpo é tipo uma fábrica antiga, daquelas de filme? Cheia de engrenagens, esteiras e trabalhadores super eficientes? Pois é. Para essa fábrica funcionar, ela precisa de combustível. E o nosso combustível é a comida. Aquele pratão de arroz e feijão, aquele hambúrguer no fim de semana, a fruta no café da manhã. Tudo isso é a matéria-prima que a nossa máquina interna usa para gerar energia, para construir músculos, para fazer o cérebro pensar. É uma verdadeira linha de produção. Pensa comigo, numa fábrica antiga, um produto não fica pronto de uma vez só. Ele passa por várias estações, certo? Primeiro corta, depois lixa, aí pinta, monta. Cada etapa tem uma função específica. No nosso corpo, é exatamente a mesma coisa. O sistema digestório é essa linha de produção. A comida entra inteira e vai sendo transformada, pedacinho por pedacinho, até virar a energia que a gente precisa para correr, pular, estudar e até para maratonar aquela série que a gente ama. É um processo incrível, cheio de detalhes, que acontece o tempo todo dentro da gente, mesmo quando estamos dormindo. É um motor que nunca desliga. Imagina um moinho de grãos de antigamente. Primeiro, alguém joga os grãos inteiros lá dentro. Aí, uma pedra gigante começa a moer, quebrando tudo em partes menores. Depois, essa farinha passa por peneiras, separando o que serve do que não serve. O sistema digestório faz a mesma coisa com o seu almoço. Ele moe, mistura com líquidos especiais, que a gente vai chamar de sucos mágicos, separa os nutrientes e, no final, descarta o que não vai ser usado. Cada órgão é uma estação de trabalho nessa fábrica, com uma tarefa muito clara e importante. Se uma estação para, a produção inteira fica comprometida. Então, segura na minha mão e vem comigo nessa jornada. A gente vai desvendar cada etapa dessa linha de produção fantástica. Vamos conhecer os trabalhadores, as máquinas e os segredos por trás dessa transformação. Você vai ver que entender o sistema digestório é mais fácil do que parece e, pode apostar, é muito mais legal do que você imagina. É tipo dar um zoom no nosso próprio corpo e descobrir uma engenharia perfeita. Uma máquina que a natureza construiu com uma precisão de cair o queixo. Preparado? Porque o Caldeirão da Ciência está começando agora! A primeira estação da nossa fábrica é a boca. É a grande porta de entrada. É aqui que o seu sanduíche dá o primeiro oi para o sistema digestório. E o primeiro trabalho é a digestão mecânica. Pensa nos seus dentes como os primeiros operários da linha. Eles são especializados. Os dentes da frente, os incisivos, são como facas. Eles cortam o pão, a alface. Os caninos, aqueles mais pontudos, são perfeitos para rasgar a carne. E os molares, lá no fundo, são como os moedores do moinho. Eles trituram, amassam e transformam tudo numa pasta. Mastigar bem é fundamental, galera. É dar uma força para sua equipe, mas não é só de porrada que vive a digestão na boca. Ao mesmo tempo que os dentes estão lá, no quebra-quebra, entra em ação a digestão química. E a estrela aqui é a saliva. Não pensa que ela só serve para molhar a comida, não. A saliva é muito mais. Ela é produzida pelas glândulas salivares e contém uma enzima poderosíssima chamada amilase salivar ou ptialina. O nome é complicado, mas a função é simples. Ela já começa a quebrar o amido. Sabe o amido do pão, do arroz, da batata? A ptialina já começa a desmontar ele ali mesmo, na sua boca. É como um operário que já começa a desparafusar as peças do produto. Faça um teste em casa. Pegue um pedacinho de pão e mastigue bem, mas bem devagar, por uns 30 segundos, sem engolir. Você vai sentir um gosto meio adocicado surgindo na boca. Sabe o que é isso? É a ptialina trabalhando. Ela está quebrando o amido, que é um açúcar complexo, em açúcares menores e mais simples, que tem um sabor doce.
É a prova ao vivo da digestão química acontecendo. A língua também participa dessa festa, viu? Ela funciona como uma grande misturadora, jogando a comida de um lado para o outro e empurrando tudo para o fundo, preparando para a próxima etapa. Então, resumindo a estação boca, temos a digestão mecânica, com os dentes triturando tudo, e a digestão química, com a saliva e sua enzima amilase, começando a quebrar o amido. O resultado desse trabalho todo é o que chamamos de bolo alimentar. É uma massa úmida e pastosa, prontinha para descer pelo escorregador e continuar a viagem. Lembre-se, a boca não é só para falar, é o setor de preparação mais importante da sua fábrica de energia. Capricha na mastigação que o resto da equipe agradece. Depois de passar pela boca, o bolo alimentar chega num lugar super movimentado. Um verdadeiro cruzamento. Esse lugar é a faringe. Pensa na faringe como aquela rotatória no centro da cidade, onde vários caminhos se encontram. Por ela, passa tanto o ar que a gente respira, que vai para o sistema respiratório, quanto a comida que a gente engole, que vai para o sistema digestório. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como é que a comida não vai parar no lugar errado? Como ela não entra no caminho do pulmão? Seria um desastre, né? A gente ia engasgar. É aí que entra em cena uma das peças mais geniais do corpo humano, a epiglote. Pensa na epiglote como um guarda de trânsito super esperto ou como a cancela de uma passagem de trem. Ela é uma pequena portinha de cartilagem que fica na base da língua. Quando a gente está só respirando, ela fica levantada, de boa, deixando o caminho do ar livre para a laringe e os pulmões. Mas no exato momento em que a gente engole, o cérebro manda um comando, a laringe sobe um pouquinho e a epiglote, pá, fecha a entrada do sistema respiratório. Esse movimento é um reflexo, é automático. A gente nem pensa para fazer. A epiglote fecha a passagem de ar e obriga o bolo alimentar a seguir pelo único caminho que sobrou. O esôfago, que é a porta de entrada para o resto do sistema digestório. Por isso que a sua avó sempre dizia: menino, não fala comendo. Quando a gente fala, a gente precisa de ar, então a epiglote precisa abrir. Se você tentar engolir e falar ao mesmo tempo, o guarda de trânsito fica confuso, a cancela pode não fechar direito e pronto. A comida entra no cano errado e vem aquela tosse desesperada, que é o corpo tentando expulsar o invasor. Então, a faringe é essa área de passagem comum, e a epiglote é a heroína silenciosa, que garante que tudo vá para o seu devido lugar. É um mecanismo de segurança perfeito, que funciona milhares de vezes por dia, sem a gente nem perceber. Na próxima vez que você engolir a sua saliva, tente prestar atenção nesse movimento sutil que acontece na sua garganta. É a sua epiglote trabalhando, garantindo que a sua fábrica continue funcionando sem acidentes de trabalho. É a engenharia do corpo humano em sua forma mais simples e mais genial. Beleza, o guarda de trânsito fez o trabalho dele e o bolo alimentar pegou o caminho certo. Agora ele entra no esôfago. Pensa no esôfago como um grande escorregador ou um túnel que liga a garganta até o estômago. Ele é um tubo muscular de mais ou menos 25 centímetros. Mas não pensa que a comida simplesmente cai por causa da gravidade, não. Se fosse assim, a gente não conseguiria comer deitado ou de cabeça para baixo, né? Astronautas no espaço não conseguiriam se alimentar. A mágica aqui é outra, e ela tem nome movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos são a coisa mais legal. Imagina que você está tentando empurrar uma bolinha de gude por dentro de uma meia. Você aperta a meia atrás da bolinha para ela ir para frente, certo? O esôfago faz exatamente isso. As paredes musculares dele se contraem em ondas, logo atrás do bolo alimentar, empurrando ele para baixo, de forma coordenada e rítmica. É uma ola de músculos. Esse movimento garante que a comida chegue ao estômago, não importa a posição que você esteja. É um sistema de transporte ativo, super eficiente e totalmente automático.
Lá no finalzinho do esôfago, quase na porta de entrada do estômago, existe outra válvula de segurança. Pensa nela como o porteiro do prédio do estômago. O nome dela é cárdia ou esfíncter esofágico inferior. A função dela é simples. Quando o bolo alimentar chega, ela se abre para deixá-lo passar para dentro do estômago. Assim que a comida passa, ela se fecha de novo. E por que ela precisa fechar? Para impedir que o conteúdo superácido do estômago volte para o esôfago. É uma porta de mão única. Às vezes, esse porteiro dá uma relaxada quando não devia. A válvula cárdia não fecha direito. Quando isso acontece, o ácido do estômago consegue escapar e subir pelo esôfago. O resultado é aquela sensação de queimação, de azia, que a gente chama de refluxo. O esôfago não foi feito para aguentar um ambiente tão ácido como o estômago. Por isso ele reclama com essa dor. Então, o esôfago não é só um tubo passivo. Ele é um transportador ativo com um sistema de segurança na sua saída, garantindo que a viagem do alimento continue na direção certa. Se a boca foi a preparação e o esôfago foi o transporte, o estômago é a grande usina de processamento. É aqui que o bicho pega. Pensa no estômago como um liquidificador ou, sei lá, uma batedeira de concreto mesmo. É um órgão em formato de J, com paredes musculares muito fortes. Quando o bolo alimentar chega, passando pela válvula cárdia, as paredes do estômago começam a se contrair vigorosamente. É mais digestão mecânica. Ele se mexe, se espreme, misturando e revirando a comida sem parar, transformando aquela massa em algo ainda mais líquido e pastoso. É uma verdadeira máquina de misturar. Mas olha, a grande estrela do estômago é a digestão química pesada. As paredes do estômago produzem uma substância poderosíssima chamada suco gástrico. Esse suco é uma mistura de várias coisas, mas os dois componentes principais são o ácido clorídrico, o famoso HCl, e uma enzima chamada pepsina. O ácido clorídrico é tão forte, mas tão forte, que se você pingasse ele na sua pele, faria um buraco. Ele deixa o ambiente do estômago extremamente ácido. Essa acidez tem duas funções: matar a maioria das bactérias e outros micróbios que entraram com a comida, funcionando como um esterilizador, e ativar a pepsina. A pepsina é a operária especialista em proteínas. Sabe a carne do seu bife, o frango, o peixe, o feijão? Tudo isso é rico em proteína. A pepsina, que só funciona nesse ambiente superácido criado pelo HCl, começa a quebrar as grandes moléculas de proteína em pedaços menores. É como pegar um colar de pérolas gigante e começar a cortar ele em pedaços com 10 ou 15 pérolas cada. A digestão do amido, que começou lá na boca, para aqui, porque a enzima da saliva não gosta de acidez. Agora, o foco total é nas proteínas. E para não se autodigerir com esse ácido todo, o estômago tem um truque genial. As paredes dele produzem um muco bem grosso, uma barreira protetora que impede o suco gástrico de encostar diretamente na parede do órgão. É como se ele vestisse uma capa de chuva por dentro para se proteger da tempestade ácida que ele mesmo cria. Depois de algumas horas nesse processo de mistura e ataque químico, o bolo alimentar se transforma em uma pasta ácida e semilíquida chamada quimo. Agora, o quimo está pronto para ser liberado, aos pouquinhos, para a próxima e mais longa etapa da viagem. Se o estômago foi a usina de processamento pesado, o intestino delgado é a fábrica principal, o coração de toda a operação. É aqui que a maior parte da mágica acontece. Não se engane pelo nome delgado, viu? Ele é delgado na espessura, mas é gigante no comprimento. Se a gente pudesse esticar o intestino delgado de um adulto, ele teria cerca de 6 a 7 metros. É como a altura de um prédio de 2 andares, tudo dobradinho e organizado dentro da nossa barriga. É a maior parte da nossa linha de produção e é dividido em 3 setores: duodeno, jejuno e íleo. O primeiro pedacinho, logo depois do estômago, é o duodeno.
É uma parte pequena, com uns 25 centímetros, mas é a mais movimentada de todas. Pensa no duodeno como a sala de reunião, onde os chefes de outros departamentos vêm trazer suas ferramentas. Assim que o quimoácido sai do estômago e entra no duodeno, duas glândulas super importantes, o pâncreas e o fígado, através da vesícula biliar, despejam seus sucos mágicos ali. O duodeno é o grande palco onde a fase final da digestão química vai acontecer. É aqui que o quimo vai ser atacado por um verdadeiro exército de enzimas. Depois do duodeno, vem o jejuno, a parte do meio, e em seguida o íleo, a parte final. Essas duas partes são gigantescas. Se o duodeno é onde a comida é finalmente desmontada em suas menores pecinhas, os nutrientes, o jejuno e o íleo são o setor de absorção. É aqui que essas pecinhas minúsculas, como a glicose vinda dos carboidratos, os aminoácidos vindos das proteínas e os ácidos graxos vindos das gorduras, atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea. A partir daí, o sangue, que é o sistema de logística e entrega do corpo, leva esses nutrientes para cada uma das trilhões de células que precisam de energia e matéria-prima. Para você decorar a ordem, pense na sigla D de Ícaro, D de duodeno, J de jejuno e I de íleo. Simples, né? Essa é a sequência do caminho dentro do intestino delgado. O duodeno finaliza a digestão e o jejuno e o íleo fazem a maior parte da absorção. É um trabalho de equipe perfeito. O estômago preparou o terreno e agora o intestino delgado vai refinar o processo e garantir que cada nutriente útil seja aproveitado ao máximo. É a etapa mais crucial para garantir que a energia da comida chegue onde precisa. Vamos dar um zoom no duodeno, aquela sala de reunião que eu falei? Porque a equipe que trabalha ali é de elite, é a tropa de choque da digestão. Assim que o quimoácido chega do estômago, a primeira missão é neutralizar essa acidez toda. Quem faz isso é o pâncreas, que libera o suco pancreático. Esse suco é rico em bicarbonato, que funciona como um antiácido natural, deixando o ambiente neutro ou levemente alcalino. Isso é fundamental, porque as enzimas que trabalham no intestino não gostam de ácido, elas são o oposto da pepsina do estômago. O suco pancreático não traz só o bombeiro antiácido, ele traz um arsenal de novas enzimas. Tem a amilase pancreática, prima daquela da saliva, que vai terminar de quebrar qualquer amido que sobrou. Tem a tripsina, que continua o trabalho da pepsina, quebrando as proteínas em pedaços ainda menores. E tem a lipase, a especialista em gorduras. A lipase é a operária que vai desmontar as moléculas de gordura, os lipídios. Ou seja, o pâncreas envia uma equipe completa para digerir carboidratos, proteínas e gorduras. É um órgão multitarefa. Ao mesmo tempo, outro órgão gigante, o fígado, entra em ação. O fígado produz a bile, que fica armazenada numa bolsinha chamada vesícula biliar. A bile não tem enzimas, ela não faz digestão química. Então, para que ela serve? Pensa na bile como um detergente. Sabe quando você lava um prato engordurado? Se você jogar só água, a gordura não sai. Mas se você pinga uma gota de detergente, a gordura se quebra em gotículas menores, fáceis de lavar. A bile faz exatamente isso com a gordura da comida. Ela emulsiona a gordura, quebrando as grandes gotas em gotículas minúsculas. Esse trabalho da bile é genial, porque ao transformar a gordura em gotinhas, ela aumenta muito a superfície de contato para a lipase, a enzima do pâncreas, poder atacar. Fica muito mais fácil para a lipase digerir a gordura. Então, a bile prepara o terreno para a lipase trabalhar. É um trabalho de equipe perfeito. A bile é o amaciante de gorduras. Sem a bile, a digestão de alimentos gordurosos seria muito difícil. A parede do próprio intestino delgado também produz enzimas, que dão o golpe final, quebrando tudo nas menores unidades possíveis, prontas para a absorção. Agora que a comida foi totalmente desmontada em seus componentes mais básicos,
Glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e sais minerais, a missão muda. Não é mais sobre quebrar, é sobre absorver. E é aqui, principalmente no jejuno e no íleo, que o intestino delgado revela seu maior superpoder. A parede interna dele não é lisa como um cano. Se fosse, a área para a absorção seria pequena. A natureza, que é muito esperta, criou uma solução genial para aumentar essa área ao máximo: as vilosidades e as microvilosidades. Imagina a parede interna do intestino como um tapete felpudo, cheinho de dedinhos minúsculos. Esses dedinhos são as vilosidades. Cada vilosidade é como uma pequena colina coberta de células. Mas não para por aí. Cada uma dessas células na superfície da vilosidade tem, na sua própria membrana, projeções ainda mais microscópicas, como os fios de uma escova. Essas são as microvilosidades. Essa estrutura de dobras sobre dobras sobre dobras aumenta a superfície de absorção de uma forma absurda. Se esticássemos tudo, a área interna do intestino delgado seria do tamanho de uma quadra de tênis. É através dessa superfície gigantesca que os nutrientes fazem sua mágica final. Eles atravessam a parede das células das vilosidades e caem direto nos vasos sanguíneos e linfáticos que existem dentro de cada dedinho desses. Pensa em cada vilosidade como um terminal de embarque. Os nutrientes são os passageiros que fazem o check-in e entram nos ônibus, os vasos sanguíneos, para serem distribuídos por toda a cidade, o corpo. A glicose e os aminoácidos vão principalmente para o sangue. Os ácidos graxos, vindos das gorduras, pegam um caminho um pouco diferente, entrando nos vasos linfáticos antes de chegarem ao sangue. Esse processo de absorção é a razão de ser de todo o sistema digestório. De que adiantaria quebrar a comida em pedacinhos se o corpo não conseguisse pegar esses pedacinhos para usar? As vilosidades garantem a máxima eficiência. Elas são a prova de que, na biologia, a estrutura de algo está perfeitamente ligada à sua função. A forma de tapete felpudo do intestino não é um acidente, é um projeto de engenharia biológica para garantir que nem uma gota de nutriente valioso seja desperdiçada. É a garantia de que o combustível chegue ao motor. Depois da longa e produtiva jornada pelo intestino delgado, o que sobrou da comida chega à estação final, o intestino grosso. Ele é mais curto que o delgado, com cerca de 1,5 m, mas é mais largo. Por isso, o nome grosso. O que chega aqui já não tem quase nenhum nutriente aproveitável. É basicamente uma mistura de água, fibras, aquelas partes de plantas que não conseguimos digerir, células mortas do próprio sistema digestório e outros resíduos. A missão do intestino grosso é bem diferente. Ele não está mais preocupado em digerir, mas sim em limpar a área e reciclar o que ainda pode ser útil. A principal função do intestino grosso é absorver a água. Pensa nele como uma grande esponja que espreme a mistura que chega, puxando a maior parte da água de volta para o corpo. Isso é super importante para nos manter hidratados. Além da água, ele também absorve alguns sais minerais e vitaminas importantes que são produzidas pelas bactérias que moram ali. Sim, seu intestino grosso é a casa de trilhões de bactérias do bem. Essa galera, chamada de flora intestinal ou microbiota, vive em harmonia com a gente e ajuda a produzir vitaminas, como a vitamina K e algumas do complexo B. Enquanto a água vai sendo reabsorvida, o que sobra vai ficando cada vez mais sólido e compacto. É nesse processo que as fezes são formadas. E aqui entra a importância das fibras, galera. Aquelas fibras das frutas, verduras e grãos integrais que a gente não digere, funcionam como uma vassoura para o intestino. Elas dão volume ao bolo fecal, o que estimula os movimentos peristálticos do intestino grosso e ajuda tudo a se mover suavemente. Quem come pouca fibra pode ter o intestino preso, porque as fezes ficam pequenas, secas e difíceis de movimentar. Por fim,
Depois de passar por todo o intestino grosso, que tem as partes seco, cólon e reto, as fezes ficam armazenadas na parte final, o reto, até que o cérebro receba o sinal de que é hora de ir ao banheiro. Aí, através do ânus, o material é eliminado. É a despedida final, o fim da linha de produção. O corpo pegou tudo o que precisava e agora está descartando o que não serve. É o ciclo completo da boca ao banheiro. Uma viagem incrível de transformação, absorção e limpeza. Tudo para manter a nossa máquina funcionando a todo vapor.